Jesus tira qualquer dúvida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ponto final. Para dessa multiplicidade de fé, multiplicidade que hoje é tão cultural e tão comum hoje em dia. Hoje em dia as pessoas estão aí, todos os caminhos levam a Deus. Quando alguém disser isso para você, você concorde com ele, fala, é verdade, no dia do julgamento final vai estar todo mundo lá. Adolf Hitler, Mussolini, você, eu, todo mundo, budista, umbandista, todo mundo vai estar lá diante de Deus no dia do grande juízo. Agora, o que vai acontecer depois, meu amigo, é o seguinte: os que tiveram uma vida com o Senhor Jesus, eles herdarão, pela graça de Deus, os céus. Os que não entregaram a sua vida, não viveram segundo a palavra do Senhor, que não foram objeto desse toque gracioso do Espírito Santo, estão perdidos. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu trago o abraço da Igreja Presbiteriana da Gávea, a igreja que acreditou nesse projeto desde o começo e continua acreditando, né? Continuamos acreditando que essa igreja vai plantar muitas outras igrejas, porque Jesus nos deu uma missão: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e é isso que a igreja tem que fazer, e é isso que nós estamos fazendo. Então a Igreja Presbiteriana da Gávea já foi parceira na plantação de 18 igrejas que estão aí, e hoje nós temos a parceria em outras 11 igrejas que estão sendo plantadas no Brasil, na África, na Europa, na Amazônia, nos povos ribeirinhos, entre índios, em grandes centros urbanos. Deus tem nos dado esse grande privilégio. E é uma honra, uma alegria muito grande estar com vocês, e eu agradeço imensamente o convite do pastor Rafael, da sua família, da sua família da fé, né? Essa igreja que aqui se reúne, o conselho e toda a liderança. Então eu trago um abraço da Igreja Presbiteriana da Gávea para cada membro dessa igreja e também para aqueles que nos visitam hoje. Eu quero agradecer em especial porque o pastor Rafael mudou a data para poder encaixar a minha vinda aqui, né? Isso alegrou muito o meu coração e me deu um senso de responsabilidade dobrada, porque com ele foi assim: você não consegue escapar de um convite do Rafael. Primeiro porque ele usa os argumentos do reino, né, com a simpatia que ele tem. Segundo que a última vez que eu estive aqui, ele me levou num restaurante que eu sou péssimo para nome de restaurante, mas eu guardei o nome deles. Não vou dizer, porque senão vai fazer merchandising aqui, mas é um lugar maravilhoso, eu guardei. E aí ele falou, olha, volte aqui. Eu falei, vamos lá no restaurante? Então, uma alegria muito grande estar nessa cidade, uma cidade famosa. Vou evitar qualquer outro comentário, mas a última vez que eu estive aqui, os irmãos não eram tão famosos, né? Agora, Juiz de Fora entrou para a história, né? Graças a Deus que foi, no final deu tudo certo, né? Cumprimentar os pastores, colegas que estão aqui, né? Pastor Eloy, Jefferson, Renato, tantos irmãos que nos trazem o abraço de suas igrejas. Bom, nosso texto é o Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Eu queria falar com vocês um pouco sobre os diálogos de Jesus. Jesus amava conversar. Jesus gostava de uma boa conversa. E todos nós gostamos de uma boa conversa. Se você for pensar bem, você conversa muito. Às vezes sem perceber. Os homens dizem que as mulheres conversam mais, mas o homem conversa muito também. É porque eles não param para fazer uma autocrítica. E isso é bom, não tem nada errado em conversar e conversar muito. A palavra do Senhor diz que Deus, quando criou Adão e Eva, ele fazia uma coisa no final do dia. Fazia o quê? Caminhava com eles e conversava com eles. Deus nos criou para um relacionamento. E relacionamentos são estabelecidos através dos diálogos. E o diálogo, ele implica em se importar com o próximo. Deus se importa conosco. Ele ama conversar conosco. Ele ama nos ouvir. Nós fazemos isso através da oração. Ele ama falar conosco através da sua palavra, da ação do seu Santo Espírito. E é nessa relação dialogal que nós vamos entrar nessa noite, nesse diálogo com Cristo Jesus. Então vamos ler o texto que está aí já projetado para você, de João 14, a partir do verso 1.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Muito bem. Existem conversas que são despretensiosas. Essas conversas despretensiosas acontecem no nosso dia a dia, em ambientes de alegria, de festa, de trabalho, às vezes dentro de um táxi, às vezes no ônibus, às vezes no metrô, às vezes no avião. São conversas com pessoas que você não tem muito relacionamento. Às vezes você está ali numa festa de aniversário, às vezes num ambiente um pouco mais sério, mas são pessoas que você não tem muito contato. Você nunca mais vai ver, provavelmente. Essas conversas despretensiosas, às vezes, uma pessoa solta um conceito que você discorda totalmente dele. A pessoa fala um absurdo, fala uma coisa que você olha para ele e diz assim, mas não é possível que ainda existe gente que pensa assim. Mas como você não tem tempo, como não é o ambiente, como não é o lugar, como não é o propósito do momento que você está ali, você deixa passar. Você fala, não vou discutir isso. O sujeito fala, por exemplo, que torce para o Vasco da Gama. Você fala, não vou discutir isso. Ele diz, é o melhor time do mundo, meu pai torce para o Vasco. E aí você fala, não vou discutir isso. O outro fala que, não, eu acredito que todos os caminhos levam a Deus, que qualquer um que crê em qualquer Deus vai ser um dia luz no mundo. Você fala, não vou discutir isso. Você fala, eu não tenho tempo para isso, não é hora para isso, e você se cala, você deixa para lá, porque, afinal de contas, você não tem o ambiente, o propósito e a estratégia montada para aquele momento e aquela conversa. Existe um outro tipo de conversa, que é uma conversa intencional. Essa conversa intencional ela é diferente. Deixa eu ver se vai dar certo aqui o nosso controle. A conversa intencional é aquela que você tem uma estratégia, um propósito, um objetivo. Você acorda pensando na conversa que você vai ter à noite. Você decidiu ter aquela conversa, você precisa mudar o rumo daquela situação. E você vai se empenhar. Você fica pensando a melhor hora, você pensa o melhor momento, as melhores palavras, os melhores gestos, porque você quer levar uma pessoa de um lugar para outro, uma linha de raciocínio para outro, de um pensamento para outro. Você quer convencer alguém de algo. E às vezes você vai até com uma intenção de ouvir o que o outro quer dizer. Existe intenção nessa conversa. Ela tem foco. Ela busca um resultado. E isso é importantíssimo. Por exemplo, quando o marido chega em casa e a mulher passou o dia inteiro pensando na conversa que ela teria com ele, ela pega ele sem ele ter preparado. Isso é normal. E ela diz para ele, nós precisamos conversar sobre o nosso relacionamento. É a frase que o homem mais gosta de ouvir.
Não sei se as mulheres já perceberam isso, mas é um momento em que ele é pego de surpresa e que se tivesse sido preparado para a conversa não ia mudar nada também, porque para ele é daquele jeito mesmo. Mas nós cremos que existe a ação do Espírito Santo de Deus, existe o amor, existe o cuidado, e Deus sempre conduz as mulheres para que elas sejam como a rainha Esther. Ela sabe dirigir uma boa conversa. Essas conversas intencionais, elas mudam a nossa vida. Às vezes, uma frase intencional fica na sua memória por anos e anos e anos, porque uma pessoa pensou uma frase de efeito para te educar, te ensinar. Por exemplo, quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu saí da escola correndo, passei pelo Pelé, não é o Pelé jogador do Santos, um ex-jogador famoso, Pelé era um rapaz que vendia picolé na porta da escola. Eu passei correndo por ele para atravessar a rua, e ele segurou meu braço num último momento. Vinha um carro em altíssima velocidade, o carro freou, fez aquele barulhão, eu não fui, o carro passou, e o Pelé disse uma frase intencional que eu nunca mais esqueci. Olha só, eu tinha 7 anos, isso deve ter o quê? Uns 15 anos atrás? E o Pelé disse: menino, é melhor perder 1 segundo na vida do que a vida em 1 segundo. Filosófico, profundo, melhor do que Sócrates. Nunca mais esqueci. Porque a intenção dele foi mudar, educar, mudar a minha maneira de agir. E ele conseguiu. Ele conseguiu. E isso ficou no coração. Então as conversas intencionais, elas são importantíssimas. Mas existe um terceiro tipo de conversa, que é a conversa progressiva. Ela começa como uma conversa despretensiosa. A conversa progressiva é aquela que ela é um bate-papo normal, mas aí a pessoa te acha no momento que você tem tempo, no momento que você está disposto, no momento em que você diz: não, aí foi longe demais, agora eu vou mudar o rumo dessa conversa despretensiosa. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com você. Você está sentado numa mesa, a pessoa começa a falar uma coisa, e aquele coração seu começa a aquecer, o coração começa a bater na garganta. Você já teve essa sensação? Vai batendo, a respiração vai mudando, você começa a ficar suado, você fala assim: meu Deus do céu, eu não me aguento, né? Eu vou entrar no rumo dessa conversa, isso está errado, não pode ser assim. E aí você diz: olha, eu não concordo. E você levanta a mão e diz assim: peraí, olha, com todo respeito, com todo carinho, estou te ouvindo, mas eu não concordo. Eu falei isso para um taxista e ficamos 2h30 parados na porta da igreja, porque ele me pegou no dia que eu tinha tempo. E aí a conversa que começou totalmente despretensiosa virou uma conversa intencional. Ela foi progressiva. E ele foi parar lá na igreja. Graças a Deus por isso. Então, nós temos esses 3 tipos de conversa. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus sempre conversou de maneira intencional. Jesus sempre conversou de maneira intencional. Jesus não tem conversa despretensiosa e Jesus não tem conversa progressiva, porque a conversa progressiva é uma conversa não planejada. Você começa despretensiosa e depois você acaba intencional. Jesus não. Jesus pensa em tudo que fala, tudo que faz, cada gesto de Jesus, cada momento na vida de Jesus foi muito bem pensado. Tudo em Jesus é intencional. Tudo. Não existe por acaso. Jesus não é pego de surpresa. E ele tem projeto, ele tem plano, ele tem uma história para realizar e ele a realiza. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Você veio hoje aqui porque Jesus te chamou para uma conversa intencional. Amém? Ou você acha que você acordou e falou que estava despretensiosamente, disse assim: foi passando aqui na porta, disse, vou entrar. E é hoje o culto, terça-feira, essa igreja está virando pentecostal, né? Culto na terça-feira, vou entrar, vou subir, né? Não, meu querido. Do momento que você acordou hoje, o Senhor Jesus já sabia que você ia estar aqui, já separou essa palavra para você, e essa palavra tem algo para o seu coração, para o meu coração, para todos nós, porque é a palavra do Senhor. Não é palavra de homem, é palavra do Senhor.
O homem é apenas um instrumento, como esse microfone para levar o som para você. Mas o dono da palavra é Deus. Ele tem intenção, ele tem propósito, ele tem projeto. Toda a conversa de Jesus era assim. Jesus, quando começava a conversar com uma pessoa, se a pessoa conhecia Jesus, ele sabia que Jesus ia levar ele para algum lugar. E se Jesus repetisse a pergunta 1, 2, 3 vezes, aí, meu amigo, a minha esposa é assim, quando ela pergunta uma coisa uma vez, pergunta 2 vezes, eu falo, meu Jesus, para onde isso vai? Você é casado, né, irmão? Você está rindo que você sabe, né? Essa relação é maravilhosa. Deus faz assim conosco. E conversas intencionais só existem com pessoas com quem nós nos importamos. Pessoas que são importantes para nós. Essa conversa aqui, ela acontece num contexto de morte. Jesus está no cenáculo. Ele está preparando o momento, a sua última noite, o momento em que ele será depois entregue, julgado, crucificado, morto e depois virá a sua ressurreição. Essa conversa acontece, esse é o mapa antigo de Jerusalém. Essa conversa aconteceu nessa casa aqui, no cenáculo. Jesus está aqui e daqui ele vai cruzar toda essa região que são ruas apertadinhas, passar pela Porta Formosa, atravessar o Vale do Cedron para chegar até no jardim do Getsêmani. Há 40 dias atrás eu estava lá com a minha igreja, nós fomos lá. É impressionante como esse caminho é estreito, é impressionante como esse caminho é abafado, é impressionante como geograficamente você sente a opressão. E quando você chega no cenáculo, e o cenáculo é um lugar grande, é realmente um cômodo bem grande, quase do tamanho dessa igreja aqui, o Senhor Jesus ali faz o seu discurso de despedida, e é o discurso mais tenso de Jesus. Se você começa a ler a palavra de Jesus no cenáculo, você vê que Jesus está preocupado em cada palavra, em que os discípulos não esquecessem a intencionalidade da conversa, da missão. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eu sei que vocês vão ficar sozinhos, eu sei que vocês vão sentir minha ausência física, vocês não vão sentir mais o calor da minha presença, do meu abraço, da minha condução, não vão poder ter o privilégio de olhar e falar, cadê Jesus? Jesus está ali. Jesus sabia disso. Ele tinha andado com esses discípulos por 3 anos. E como eles andaram? E como eles andaram? E em cada lugar havia uma intenção, em cada lugar. Jesus deixou o ensino. E agora, aqui no cenáculo, Jesus abre o seu grande discurso. McFadden, um comentarista em inglês, diz que todo grande filme, o herói termina com um discurso que levanta as pessoas. Já viram? Nos filmes, em toda a literatura, onde os heróis são destacados, eles fazem assim um discurso heróico que vai entrar para a história como o grande discurso da vida deles. Nesse texto nós encontramos Jesus não fazendo um grande discurso para exaltar o seu nome, mas é uma palavra pastoral, intencional, porque ele sabe a dificuldade que será na vida dos discípulos depois de sua partida, mesmo com a presença do Espírito Santo. Levantarão lobos vorazes, no mundo vocês vão passar por aflições, tem de bom ânimo, mas olha, quero deixar claro que vida cristã não é fácil. Se tem uma coisa que você pode entrar com toda convicção na vida cristã, é a certeza de que Jesus nunca mentiu para nós. Ele nunca mentiu. Ele nunca disse que a partir do momento que você tivesse uma vida entregue aos seus cuidados, você jamais teria problemas. Ele nunca disse isso. Ele disse que nós enfrentaríamos os problemas, mas que nós venceríamos os problemas. Ele não nos tirou do caminho de cada um dos problemas que nós temos na nossa jornada. Então deixa a sua Bíblia aberta aí, João capítulo 14, vamos versículo por versículo para entender esse diálogo intencional de Jesus. O versículo 1 mostra uma mudança. Lembra que eu falei que a conversa intencional, ela tem um interesse de mudar um conceito, uma situação. O versículo 2 e 3, outro. E um terceiro quadro, o versículo 4 a 6.
A primeira mudança está no versículo 1. Leia aí o versículo 1. O texto vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. A primeira coisa que Jesus tem a intenção de fazer é transformar aquilo que é medo no coração deles numa nova leitura. A leitura de enfrentamento pela fé. Nós vamos ter medo. É normal ter medo. Quem diz que a fé tirou dele o medo, você pode começar a duvidar um pouquinho, né, das palavras dessa pessoa. Ele pode ter dominado o medo, mas o medo ainda está lá. Porque medo é um instrumento de Deus para defesa. Quando a criança chega numa tomada que você distrai, e uma das marcas do pecado original é o fato de uma criança que engatinha, ela vai na direção de uma tomada elétrica. Você já viu isso? Isso é marca do pecado original. Tem um monte de parede para ele ir, mas ele vai na tomada. Isso é o pecado que faz isso, né? Ele vai lá para enfiar o dedo. E aí, vamos dizer que, infelizmente, aconteça uma tragédia, essa criança enfia o dedo lá na tomada e toma um choque. O que vai acontecer? Na próxima vez que ela chegar perto daquela tomada, ela vai colocar o dedo lá? Não, porque ela vai ter medo. O medo é um instrumento de defesa. Então o medo não é de todo ruim. O problema é quando o medo te domina. Ciúme não é problema. Porque ciúme significa zelo. Deus tem ciúme de nós, diz a Bíblia. O problema é quando se arde em ciúme. Se perde o controle do zelo. E aí você tem um grave problema. Então Jesus diz assim, olha no versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Como podemos vencer o medo? Pela fé. Não adianta você usar lógica. Não adianta. Você pega uma pessoa que está andando de avião e tem medo de andar de avião. Você conhece alguém que tem medo de andar de avião? Conhece. Não aponta para ninguém, nem faz assim para o irmão do lado, né? Mas é normal. É normal. Eu sou daqueles que acreditam que o homem não foi feito para voar. Se tivesse sido feito para voar, Deus tinha dado asa para a gente, né? Mas tudo bem, a gente voa porque o homem inventa coisa para fazer. E eu voo toda semana. Então eu sei o que eu estou falando. Eu voo bastante. Eu sei o que eu estou falando, né? Não adianta, você senta com uma pessoa e diz para a pessoa assim, olha, esse é o meio de transporte mais seguro do mundo. Não adianta. Ele tem medo. Você fala, olha, tem 84 computadores. Ele vai dizer assim, que comanda? Ah, lá em casa tem um, pifa. Aumenta o medo. Aumenta o medo. Tem gente que viaja num avião segurando na poltrona, como se ele pudesse ajudar o avião a ficar no ar, tentando sustentar o avião. É impressionante. São muitas histórias do medo, principalmente esse que é muito natural de se ter. Como é que vence esse medo? Não adianta argumento científico. Você entra e ora. E o seu coração vai descansar. Seja no resultado de um exame médico, seja numa conversa difícil que você está com medo, seja no medo de perder o emprego, seja no medo de perder os relacionamentos que você tanto preza, seja em qualquer tipo de viagem, ora. A palavra é de Jesus, não se turbe o seu coração, crede em Deus, crede também em mim. Eu me lembro de uma história muito interessante que aconteceu comigo. Eu estava voltando de Curitiba e entrou um sujeito enorme com um troféu. Ele fisiculturista. O braço dele dava 2 pernas minhas. Um sujeito enorme, enorme. Ele ainda estava com umas purpurinas no corpo, com um negócio assim de um troféu enorme. Ele chegou, colocou o troféu e o pessoal, né, comentando. Aí um perguntou, mais curioso, né? Esse troféu é de quê? Ganhei ontem à noite, o homem mais forte do Brasil. O pessoal, e tal. Ele sentou ao meu lado, quase não cabia na poltrona, um homem enorme, blum. Minha esposa olhou assim para mim, eu falei assim, o homem é grande. E aí fomos decolar e o motor do avião pifou. E o piloto disse, olha, o motor pifou. Nós não vamos, já começando a decolagem, nós vamos ter que voltar. E um momento, abriu o motor do avião, nós dentro do avião. O avião parou, eles abriram, começaram a mexer, ele olhou, aquele homem começou a suar, chorar, ai Jesus, ai não sei o quê, ai meu Deus, ai, um medo, um homão daquele.
Aí ele olhou para mim e falou, o senhor está calmo? Eu falei, eu estou. O senhor faz o quê? Eu falei, sou pastor. Ah, então esse avião não cai. Eu falei, da onde ele tirou isso? Da onde ele tirou isso? Andar de barco com o apóstolo Paulo era frio, afundava o tempo todo. O apóstolo Paulo é muito melhor do que nós aqui. Então eu comecei a falar para ele sobre a vitória pela fé. A vitória pela fé. E aquele homem foi acalmando. E nós oramos. E ele ficou calmo. Por causa da fé. Jesus nos ensinou isso. Versículo 2 e versículo 3. Olha o que o texto diz. A incerteza sobre o futuro. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Mas eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for, eu receberei vocês para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Uma das incertezas da nossa vida é sobre o futuro. O que vai acontecer? Onde nós vamos parar? Como é que vai ser a nossa aposentadoria? A aposentadoria, gente, é uma coisa que em alguns países existe. Vou explicar para vocês. É assim, a pessoa trabalha, depois de um tempo ele aposenta. Então, nós olhamos para o futuro e ficamos incertos. Jesus diz assim, você tem uma morada eterna. Eterna. Você está preocupado com 10, 15 anos da sua vida aqui na frente, 50 anos que seja? Você está preocupado com o quê? Eu cuido do seu futuro aqui e por toda a eternidade. Eu nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Espera aí. Onde você puser a planta dos teus pés, eu irei com você. Eu abro a porta, eu indico o caminho. Eu digo como lá em Isaías, quando o teu pé te inclinar para a direita ou para a esquerda, você ouvirá uma voz de trás de ti dizendo, deixa o caminho, andai por ele, eu estou no controle da sua vida, o que você acha? Você não tem um relacionamento comigo? Portanto, descansa seu coração, descansa sobre o futuro, para com essa incerteza. E isso trouxe ao coração dos discípulos uma alegria tão grande depois da ressurreição, que eles enfrentaram a morte. Eles enfrentaram a morte, mas não mudaram a sua declaração de fé. Eles falavam para eles assim, se vocês continuarem pregando que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, vocês serão entregues às feras, vocês serão decapitados, vocês serão cerrados ao meio. Eles falaram assim, pode fazer o que quiser, nós não mudaremos a nossa fé, porque nós cremos que fecharemos os olhos aqui, como diz o apóstolo Paulo, e abriremos os olhos na presença do Senhor. A nossa morada é eterna. Para mim, diz Paulo, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E um judeu dizendo isso é coisa muito séria. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, nada que você possa falar sobre o futuro me traz incerteza no coração. Meu futuro pertence ao Senhor, acabou. Você acha que o medo vai dominar meu coração? Não vai. Não é plano de governo, não é país, não é saúde física que traz segurança à minha vida, não. É o fato de que minha vida está nas mãos do Senhor, e Ele cuida, Ele faz, Ele controla, Ele reina, Ele põe comida na minha mesa, Ele dá saúde para mim e para minha família, Ele nos protege. Ponto final. Amém? Versículos 4 e 6. Ele diz, eu sou o caminho. Tomé vai dizer, Senhor, nós não sabemos o caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém, olha o que diz o versículo 6, que interessante. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vai ao Pai. Não, ninguém vem ao Pai. Jesus já começa, mais uma vez, a defender a Santíssima Trindade. Ele não diz assim, ninguém vai ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai. Ele está se identificando na Santíssima Trindade de tal forma que não pode ser desassociado. Você não pode dizer que crê em três deuses. Nós cremos em um só, triuno. Portanto, ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. E é interessante porque ao dizer ninguém vem ao Pai senão por mim, ele mostra ao perdido o caminho. Não existe outro caminho, é só Jesus. O caminho não é uma religião, é Jesus. O caminho não é uma filosofia, é Jesus. O caminho não é recurso financeiro, é Jesus.
Não existe uma verdade, ele é a verdade. Não existe uma outra vida, ele é a vida. Os artigos são definidos. Portanto, ao falar isso, ele dá ao coração dos discípulos uma certeza. Diálogo intencional tem que ter rumo, foco, estratégia, certeza. Não tem coisa pior que uma pessoa que não sabe para onde vai. O perdido é assim. Ele acorda um dia, ele quer fazer uma coisa, um dia ele quer fazer outra coisa. Viver com uma pessoa com incertezas no coração, de projeto de vida, é péssimo. Por isso que o cristão tem que colocar todos os seus projetos na mão do Senhor e dizer: Senhor, enche o meu coração da certeza e do centro da tua vontade. Eu vou por aqui. Esses dias eu vi uma frase que eu gostei muito. O meu plano B é achar um outro jeito do plano A dar certo. Tem muita gente pensando em plano B, pois o meu plano B é achar um outro jeito do plano A dar certo. Jesus tira qualquer dúvida: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ponto final. Para dessa multiplicidade de fé, multiplicidade que hoje é tão cultural e tão comum hoje em dia. Hoje em dia as pessoas estão aí: todos os caminhos levam a Deus. Quando alguém disser isso para você, você concorde com ele, fala: é verdade, no dia do julgamento final vai estar todo mundo lá. Adolf Hitler, Mussolini, você, eu, todo mundo, budista, umbandista, todo mundo. Todo mundo vai estar lá diante de Deus no dia do grande juízo. Agora, o que vai acontecer depois, meu amigo, é o seguinte: os que tiveram uma vida com o Senhor Jesus, eles herdarão, pela graça de Deus, os céus. Os que não entregaram a sua vida, não viveram segundo a palavra do Senhor, que não foram objeto desse toque gracioso do Espírito Santo, estão perdidos. Porque a palavra de Deus diz isso. Então, do versículo 7 a 11, Jesus transforma mais uma vez aquilo que é desconhecido naquilo que é conhecido, revelado. Olha o que diz do verso 7 ao verso 11, ele diz: crede que eu estou no Pai, crede ao menos por causa das minhas obras. Ou seja, está tudo aí revelado, vocês viram. Meus irmãos, nessa viagem que nós fizemos com os irmãos da igreja, eu fiquei impressionado lá em Israel. Depois nós fomos à Grécia, depois nós fomos às Ilhas Gregas, depois nós fomos à Turquia. Nós fizemos uma viagem longa, fizemos todo o caminho do apóstolo Paulo, a segunda viagem inteira missionária do apóstolo Paulo. Foi um negócio espetacular, uma viagem maravilhosa. E eu disse, desde o primeiro dia para os irmãos da igreja, nós tínhamos um grupo de 50 pessoas, e em cada um dos lugares havia um tempo em que um guia histórico falava da história, da arqueologia, e eu falava teologicamente da implicação daquele lugar e tudo que aconteceu ali. E eu sempre disse uma frase: percebam, meus irmãos, nós não cremos em mitos, nós estamos num lugar geograficamente que existe, historicamente comprovado. Então, quando a Bíblia diz no Mar da Galileia, aqui está o Mar da Galileia. Ali na casa de Maria, Marta e Lázaro, aqui está a casa, entramos na casa. Ali o túmulo de Lázaro, entramos dentro do túmulo de Lázaro. E saímos vivos, como ele. O túmulo de Jesus, você entra, você sai. O Gólgota está lá. Está tudo lá. Poderia ficar a noite inteira falando que está tudo lá. E eu dizia em cada um dos lugares, a nossa fé é histórica. Museus e mais museus. Arqueólogos e mais arqueólogos. Cada vez que um arqueólogo cava um buraco em Israel e encontra uma coisa, a gente enterra lá dentro uma tese de um ateu. Bum! Porque se descobre os documentos, a autenticidade, a veracidade da nossa fé. Nós não cremos num mito, nós cremos num fato histórico. Jesus Cristo ressuscitou, o túmulo está vazio, e essa mensagem muda a história da humanidade, porque ela tem intencionalidade. Está revelado. E o perdido agora encontrou. E agora ele pode pedir, ele pode falar, ele pode dialogar. É o que diz o verso 12 ao verso 14. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Isso aqui na língua grega, meus irmãos, maiores, é maior de quantidade, não de qualidade. Então, se Jesus pregou para 100 pessoas, a igreja vai agora pregar para 1.000, 2.000 pessoas. É só em quantidade, não em qualidade. Ok? Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no
Filho. Então agora nós pedimos e Ele responde com poder a nossa oração. Por que que a fé cristã muda a nossa vida? Porque nós comprovamos que a palavra de Deus é verdadeira. Quantas vezes você já orou sozinho, com dúvidas tremendas, enfrentando dificuldades, e você viu Deus abrindo as portas e respondendo e dizendo vai, e você dizia assim, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. E quando alguém chegou para você e disse assim, mas escuta, o que aconteceu? Você diz, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Nós precisamos resgatar o testemunho das respostas de oração que são cotidianas. Nós dormimos à noite e dizemos assim, Senhor, nos dê uma boa noite de sono. E acordamos no outro dia e tivemos uma boa noite de sono. Isto é um testemunho. Senhor, muito obrigado por esse alimento, que ele nunca falte em nossa mesa. E ele não falta. E isso é um testemunho. A gente acha que testemunho é só aquele do milagre da cura, de uma doença terrível, é só um milagre de um emprego que você queria muito ter, e aí você consegue. Não. Testemunho é cotidiano. Você está respirando agora e eu também, e isso é um milagre. Deus nos guarda. Eu moro no Rio de Janeiro. Deus nos guarda. Já tive experiências da proteção de Deus, meus irmãos, e já vi Deus protegendo irmãos da igreja, coisas assim, só Deus. Testemunhos e mais testemunhos do cuidado, da proteção, do amparo, do carinho de Deus. São os testemunhos de orações onde nós pedimos e Ele tem poder e Ele responde. Por último, eu ouvi um aleluia, versículo 15. Ele transforma a nossa vida daquilo que é obrigação em amor. Olha o que diz o versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A intenção do mandamento não é jogar um peso sobre as nossas costas. O mandamento, para quem entende, é uma expressão de amor. Quando Deus diz não faça, é porque Ele sabe que se você fizer, o seu caminho vai ser tortuoso, terrível, de sofrimento, de miséria. Você pode às vezes até quebrar uma lei de Deus, experimentar na quebra da lei um prazer momentâneo, mas a dor que virá depois será centenária. Centenária. Porque você quebrou uma lei. Qual o objetivo da lei? O objetivo da lei é te proteger. Quando um pai diz, não sobe nessa janela, meu filho, no 15º andar de um prédio, ele não está querendo que o filho perca a alegria de ter a visão de uma janela, ele está protegendo a vida dele. Ele diz, não faça isso, porque isso pode te matar. Um sinal de trânsito, vermelho, amarelo e verde, não é um ato para tirar a sua alegria de dirigir. É para te proteger em cada esquina. É uma lei que protege. Não é algo para tirar o prazer de dirigir. Você vai ter prazer de dirigir, mas você vai ser protegido à medida que guardar a lei. Esse é o objetivo da lei. Então, quando nós percebemos o objetivo da lei de Deus para a nossa vida, nós guardamos a lei de Deus como uma expressão de amor. Entendemos que Ele nos ama, por isso nos deu a lei, e entendemos que quando guardamos essa lei, Ele se sente amado. Mas não é uma relação salvífica, é uma relação. Apenas isso. É um respeito. A lei não salva, o que salva é a graça. A graça de Deus, que faz com que o nosso coração receba o ato monérgico do Espírito Santo, como a boa teologia sistemática diz, e o seu coração agora começa a pulsar fé, e você agora crê no Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Agora, por que você crê no Senhor?
você começa a entender a intencionalidade da lei do Senhor. Deu para entender? E a intenção da lei do Senhor é te proteger, e é estabelecer com Ele uma relação prazerosa. É isso. Portanto, o amor de Deus se manifesta nesse cuidado. Se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Então, todo o diálogo de Jesus, como eu disse, é intencional. Vamos lá. O diálogo de Jesus é intencional porque Ele quer que o nosso coração tenha fé, para vencer todo medo. O diálogo de Cristo conosco é intencional para que você tenha certeza. Não vacila na sua fé. Eu tenho convicção, certeza do que falo, do que creio, porque tudo que está escrito na Bíblia é verdade. A Bíblia é infalível, a Bíblia é inerrante, porque a Bíblia é inspirada. Ponto final, não existe livro que se compare com esse que está na sua mão. Não existe literatura igual a essa, porque essa é a palavra de Deus. E essa é a nossa certeza. Portanto, a conversa de Jesus conosco aponta um caminho. Ele não te deixa perdido, Ele te responde, Ele fala, Ele orienta, Ele abre as portas, e você sente Ele dizendo, vai, vai, vai. E quando Ele fecha a porta, não adianta tentar abrir que não vai dar certo. Você vai perder tempo. E Ele é um Deus que revela todas as coisas. Ele é o Deus da revelação. Eu quero conhecer, Senhor, eu quero saber mais de Ti. Você pode gastar a vida inteira debruçado em cima desse livro. Eu tenho 30 anos, todos os dias lendo e estudando a Bíblia. 30 anos. Todos os dias eu descubro uma coisa nova. 30 anos. Todos os dias. Eu entendo muito de hebraico, muito de grego, muito de Bíblia. E todo dia a minha vida é estudar a Bíblia. E todo dia eu descubro uma coisa nova. E pode conversar com qualquer pastor. E pode conversar com qualquer irmão de igreja que lê a Bíblia. Quantas vezes nós somos surpreendidos com coisas novas, coisas novas, coisas novas, coisas novas. A revelação de Deus sempre é rica, abundante. Abundante. Pega qualquer livro aí numa livraria, qualquer livro. Lê ele 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco você vai estar sabendo ele de cor. Porque ele não tem nada de novo. A Bíblia não. Ela é a revelação viva de Deus, porque ela manifesta o poder de Deus. Esse é o diálogo intencional de Jesus. Então, fé, certeza, caminho, revelação e poder. Quando Jesus te trouxe aqui, hoje, Ele queria que você guardasse tudo isso. Mas Ele queria dar um toque especial. E o toque especial dele é esse aí, ó. Ele queria que tudo isso fosse experienciado na sua vida através do amor. Eu sinto o amor de Deus na fé que Ele colocou no meu coração. Eu sinto o cuidado, o amor de Deus na certeza que Ele me dá, que Ele está guiando os meus passos, cuidando da minha vida, da minha família. Eu sinto o amor de Deus em cada passo deste caminho, aonde Ele é o caminho. Eu sinto o amor de Deus na palavra revelada e no privilégio que Ele me deu de ter essa palavra revelada. Quantos cristãos morreram sem ter o privilégio que nós temos de ter a Bíblia toda nas nossas mãos? Eu sinto o amor de Deus, porque na palavra do Senhor há poder. Jesus Cristo disse assim, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando Satanás veio tentar Jesus, lá no Monte da Tentação, Jesus só usou um argumento com Satanás. Qual foi? A palavra. Satanás vinha e ele dizia assim, está escrito. E Satanás tentava outra coisa, ele, está escrito. E Satanás veio quando? Está escrito. Você tem o poder. Pela obra do Espírito Santo de Deus na sua vida, você pode viver neste poder, para a glória de Deus, para testemunhar do poder de Deus. Lá na Gávea, quando eu termino uma palavra, eu faço uma pergunta. Tá bom, pastor Leonardo, o senhor falou, mas o que eu levo para casa? Porque no meio do seu sermão eu pensei em outra coisa, voltei e respondi 2 WhatsApp na minha cabeça. O que eu levo para casa? Existem 3 tipos de conversa. Despretensiosa, intencional e progressiva. Volte para casa dizendo, a partir de hoje, toda conversa minha será intencional.
toda conversa minha será intencional. Em toda conversa que eu tiver agora, eu quero que Deus me dê sabedoria para que as minhas palavras edifiquem ao próximo e glorifiquem a Deus. Amém? Rogue pela sabedoria do Senhor. Ore pela sabedoria do Senhor. Mesmo quando for uma conversa onde está recheada de humor, que o seu humor seja com palavras sadias, que glorifiquem a Deus. Quando alguém jogar pedras, pegue as pedras na intencionalidade, faça delas um altar ao Senhor, derrama o óleo no seu coração, coloca uma flor em cima dela e diz assim: Deus te ama, te perdoa, eu também, vamos adiante. Nosso relacionamento vai muito além dessas pedras. Faça da sua vida uma vida com conversas intencionais. E Deus vai ser muito glorificado. E vai ser muito bom. Quando à noite você colocar a cabeça no travesseiro e você falar assim: que dia produtivo. Que dia que eu senti a presença de Deus em cada conversa. Amém? Vamos orar? Deus, nos dê essa capacidade santa pela obra do Teu Santo Espírito. Anima o nosso coração, nos dê palavras de sabedoria, que possamos ter tamanha intimidade com a Tua Palavra, com a Bíblia Sagrada, que os nossos lábios possam falar palavras dela de maneira tão suave, tão natural, que as outras pessoas nem percebam, ó Deus, de onde vem uma fluência tamanha, e que até questionem, que mudança foi essa, para que possamos mais uma vez glorificar o Teu nome, dizendo: esta mudança é porque Jesus me ensinou que Ele tem conversas intencionais comigo, e quer que eu tenha conversas intencionais com os outros. Mudando, ó Deus, direções terríveis, caminhos e propósitos que desagradam o Senhor, em caminhos, propósitos, sentimentos que agradam o Senhor. Nos leve, ó Deus, nesse caminho de sabedoria. Qualifica cada um aqui para a glória do Teu próprio nome. Pois oramos agradecidos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez e tem feito e ainda fará. Pois oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.